Débora Andrade está estreando na literatura com o livro Mistérios Inacabados. A obra trata de questionamentos criativos sobre a vida, com uma atmosfera curiosa. Inspirada por um sonho, Débora resolveu colocar suas ideias no papel. A autora publicou o livro com o auxílio da Lei Chico Prego de Incentivo à Cultura do município da Serra. Olá, vai começar mais um programa Um Dedo de Prosa. É o nosso espaço aqui na TV Alice para falar sobre literatura. E hoje o programa Um Dedo de Prosa recebe uma jovem escritora, uma estreante na literatura, que é a escritora Débora Andrade. Débora, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Nós estamos aqui com o seu livro, é o seu primeiro livro, né? Espero aí que seja o primeiro passo de uma longa caminhada na literatura. É o livro Mistérios Inacabados. Bom, o livro tem uma estética toda diferente, a gente conversou um pouquinho nos bastidores sobre isso. Vamos começar o nosso bate-papo falando sobre o surgimento desse livro. Como é que surgiu a ideia de publicar esse livro? O livro, ele tem 2 contos. O primeiro conto se chama A Primeira Porta. Esse conto, ele foi baseado num sonho que eu tive. Eu sonhei exatamente com a história do livro, que tinha um menino, uma criança de mais ou menos uns 5 anos de idade, que a boca e o nariz dele tinham vida própria. E o sonho, ele era um tanto estranho, assim, ele era meio que preto e branco e as imagens eram meio turvas, assim, bem misterioso mesmo. Aí, na hora que eu tive esse sonho, eu acordei e anotei. Imediatamente eu anotei ele num bloquinho que eu tenho do lado da minha cama e deixei a ideia lá. Aí depois eu fui desenvolvendo o conto. O segundo conto é O Majestoso Enigma do Morango. Eu me inspirei numa frase que eu lia de um livro que a minha mãe me deu. O livro se chama O Impostor que Vive em Mim, do autor Brennan Manning. A frase falava de um homem que ele era alcoólatra e que, de repente, ele come um morango. Falava, tipo assim, sabe? Não era exatamente essas palavras, mas era mais ou menos isso. E aí eu tive a inspiração de fazer o segundo conto, né? Por usar essa figura do morango. E eu pensei, gente, por que não? O morango é legal. Eu gosto de morango. O que esses 2 contos têm em comum, assim, para você juntar eles dentro de um livro só? Acho que o tema, assim, ele aborda muito o tema da alienação, o tema da tecnologia, essa questão dos outros pensarem por você. Os 2 temas, eles abordam isso. E os 2 também têm essas coisas de mistérios da vida, né? Os 2 carregam esse tema, assim, sobre a vida. E quando você decidiu que esses 2 contos, depois de escritos, estavam prontos para virar um livro? Isso aí foi difícil decidir. Porque quando a gente que escreve, nada tá bom. Sempre tem alguma coisa ruim, você olha, o livro, nossa, tá horrível. Pra mim, pelo menos, foi assim. Eu li e falei, gente, que coisa horrível, coisa amadora, que coisa de criança. Você é muito perfeccionista, então. Eu sou muito. Quando eu leio o negócio e não gosto, eu fico lá um tempão, eu fico com vergonha de mostrar para as pessoas. Quando eu mostrei para algumas pessoas, eu fiquei morrendo de vergonha, achando que elas iam achar que eu não sabia escrever, que estava ruim, estava feio. E aí, só que você vai aprendendo a gostar, né? Eu, pelo menos, sou assim, eu aprendo a gostar do que eu escrevo. Não é que eu amo, eu aprendo a gostar. Eu falei, tá bom. E você releu muitas vezes ele até chegar nesse ponto de você falar, não, tá bom. Eu reli muitas vezes. Mudou muitas coisas? Muita coisa fundamental, não. Mas muitos detalhes eu mudei, sim. Esse detalhe mais na escrita. Depois mesmo de revisado, eu mudei algumas coisas. Depois mesmo de ir para a gráfica, o rapaz da gráfica falar, pode imprimir? Eu falar, não pode ainda. Deixa eu mudar aqui. Então, o livro estava em constante mudança, assim. Tava sempre achando alguma coisa que para mim não estava bom. Eu ia lá e mudava. E não eram coisas fundamentais, eram detalhes. Detalhes pequenos. Detalhes pequenos. Débora, você falou que o livro fala um pouco sobre os mistérios da vida. Agora, você é uma escritora de apenas 18 anos. Você não acha que é muito nova para falar desses mistérios? Não, ou não tem idade para falar disso? Eu acho que não tem idade para falar disso. Porque é como eu estava falando com você, né? Eu acho que a experiência, ela não vem só com a vivência, né? De você estar vivendo alguma coisa e aí você ganha experiência naquilo. Ela vem com a observação. E a experiência vem com a observação, exatamente.
Você se considera muito observadora? Eu sou bastante. Eu aprendi isso com a minha mãe, que ela é uma pessoa assim, ela é muito observadora. E, e vendo ela fazer isso e ela me ensinando a fazer isso, eu aprendi a ser assim também. Então, eu escrevi esse livro, eu estava na época de escola. Todos os meus amigos, assim, eu observava. Às vezes eu ficava mais quieta, assim, no meu canto. Às vezes eu ficava só pensando, refletindo. Mas eu estava sempre ali, atenta, observando a atitude deles comigo, a atitude deles com os outros, a atitude deles em público, a atitude deles num grupo, a atitude deles num grupo que não seja o deles. Então, assim, sempre observando para analisar mesmo o comportamento de cada um e a razão do comportamento de cada um. E não só na escola, assim, mas em todo lugar que eu ia. Eu voltava de ônibus da escola, então estava todo o tempo observando, sabe? E isso foi minha mãe mesmo que me ensinou. E o livro é fruto um pouco dessas observações, então? Muito dessas observações e do que eu sentia também. Eu sentia, assim, na época que eu estava na escola, estudando, e na época, e observando as pessoas. E o livro você falou que são 2 contos. É o gênero que você mais gosta de escrever, são os contos? Eu gosto de escrever narrativa. Romance, conto. Já te falei que eu não me dou muito bem com poesia. Não gosto nem muito de ler poesia, só poucas, assim, poucas poesias que eu leio. E eu gosto muito mais de narrativa. E eu gosto de escrever, assim, eu gosto de escrever textos avulsos também. Nesse segundo conto, o Majestoso Enigma do Morango, a maior parte deles são textos avulsos que eu falei, por que não? Acho que todos os textos aqui estão abordando o mesmo tema. E o tema é parecido com o livro, então peguei e juntei esses textos. Foi tipo uma colagem, assim. A gente recebe aqui, né, muitos escritores de contos ou crônicas também, que eles falam que pequenas coisas do cotidiano podem ser a inspiração, né, para escrever. Com você também é desse jeito? É. São pequenas coisas que acontecem com você ou com os outros podem ser a inspiração para um conto, para uma narrativa, para uma história, para um romance. É também por aí com você? Eu acho incrível, assim, como essas coisas, elas despertam. De repente, você está aqui falando, conversando com você, e aí você fala alguma coisa que dá um boom, assim. Eu falo, seria legal, né? Aí vou, anoto a ideia. Geralmente comigo é assim, eu anoto muito no bloco de notas, né, do celular. Anoto a ideia e aí eu começo a refletir sobre aquela ideia. E às vezes resulta num livro, e às vezes resulta num texto, às vezes não resulta em nada. Às vezes a ideia só tá lá. Às vezes é um curta, sei lá, eu penso, por que não fazer um curta, um filme sobre isso? E assim, acontece mesmo. Ou pode ser assim, ou também pode ser meio que automático, sabe? Você senta, por exemplo, eu comigo. Às vezes eu sento assim na frente do computador, que eu geralmente digito, e sem pensar em nada, sem ao menos pensado em alguma coisa, eu começo a escrever. Meio que escrita automática do surrealismo, né? Que eu sou muito fã, gosto muito do surrealismo. E aí deixa o fluxo do inconsciente, sabe? Levar. E aí vai, no início, assim, as coisas não se encaixavam direito, mas depois elas começaram a se encaixar. Eu usei mais esse método no segundo livro. No segundo conto. No livro, no livro, no segundo conto. Você falou do surrealismo, Débora, e a gente estava conversando também nos bastidores que é uma temática que você gosta, é um estilo que você gosta, né? Ou melhor, um estilo, e que esse estilo ele está muito no livro. Conta pra gente, pro pessoal de casa, o que seria isso? Esse surrealismo que você utiliza? Então, seria esse método da escrita automática, que foi um método que o André Breton, que foi quem escreveu o Manifesto Surrealista em 1924, ele pôs isso no surrealismo. A escrita automática é o quê? Você escrever sem pensar, sem planejar o que você vai escrever e deixar o fluxo do inconsciente te levar. E ele, inclusive, fala isso no manifesto, que, cara, no início vai ser totalmente sem noção, não vai encaixar nada. Mas depois que você vai se acostumando, você vai percebendo como que as coisas vão se encaixando. E isso é meio que você vai se entendendo, sabe? Se entende. Se entende foi ótimo, pleonasmo. Mas eu compreendi, né? Você vai se conhecendo melhor. Exatamente. Talvez por esses textos. E também o primeiro conto, como foi baseado num sonho,
é totalmente surrealista, né? Porque o surrealismo é essa coisa de você ter as experiências oníricas para alcançar uma realidade que você não tem acesso com o seu consciente, só com o seu inconsciente. E talvez seja por isso, por conta do surrealismo, que os leitores não entendam os livros pela primeira vez, como a gente estava conversando né, anteriormente. Né, você comentou que muitas vezes o leitor vai precisar de mais de uma leitura para compreender aquilo. Talvez seja por isso? Com certeza, porque o surrealismo ele é bem simbólico, assim, né? Ele trabalha muito com essa questão da metáfora, do simbolismo. Se você parar para ver um filme surrealista, por exemplo, não dá para entender. Um filme surrealista, assim, filmes surrealistas existem bem poucos, assim, surrealista mesmo, do movimento. Um é chamado O Cão Andaluz. Se você parar para ver O Cão Andaluz, não dá para entender nada. Você chega e fala, por que o cara tá cortando o olho da mulher, sabe? Tem essa cena no filme. Não dá para entender direito. E é o que rola mais ou menos com o livro, só que ele é com menos metáfora, assim, ele é bem metafórico. Mas na segunda leitura você já entende. E você percebeu isso, não sei se, como o livro foi lançado recentemente, eu não sei se já deu tempo de você ter essa percepção dos leitores de repente não entenderem aquilo que você estava escrevendo e precisar de uma segunda leitura, ou ainda não deu tempo de ter esse retorno? Eu tive alguns amigos meus já me falaram que leram, ficaram meio assim, não entenderam direito, ficaram, gente, por que isso está acontecendo? Uma amiga minha chegou e falou assim, por que você usou uma boca e um nariz? Não estou entendendo, o que é isso? O que essa boca e o nariz são? Que não sei o quê. Então as pessoas elas já vão percebendo, assim, né, que não é o sentido literal que elas têm que olhar, mas sim o sentido figurado, a metáfora que está ali, né, a simbologia e tal. E aí, é igual eu estava falando com você, a primeira leitura é mais de reconhecimento, de você estar escaneando, de reconhecer, de observar, de ver, é assim, isso aqui é aqui. E aí a segunda leitura é de reflexão, é de você falar, então, entendi o que é a boca, entendi o que é o nariz, entendi o que é o menino. Você entender o que cada coisa é ali, no seu devido lugar. Agora, Débora, é um pouco da intenção do autor, né? Pelo menos eu imagino que o leitor precise fazer essa reflexão. Né? Não é à toa que a pessoa vai ler a primeira vez e vai precisar de uma segunda leitura para pensar melhor sobre aquilo. Eu estou errada? Não, é isso intencional. mesmo. Uhum. Então, é o que mais ou menos o livro critica. O livro, uma das críticas do livro é essa questão das pessoas pensarem por você. Essa questão da gente entregar tudo pronto, que é o que mais ou menos a tecnologia faz hoje. Ela entrega tudo pronto e a pessoa não precisa nem pensar o que ela está lendo, o que ela está fazendo. A pessoa nem pergunta. A pessoa já fala, isso foi imposto por mim, então eu não tenho nem que questionar isso. Está acontecendo. E o livro critica bastante isso. Critica e faz com que o próprio leitor também não tenha nada pronto. Então o leitor também tem que refletir. Isso. É por aí, né? É por aí. O leitor, ele vai ler e, exatamente, ele tem que fazer a segunda leitura para entender e tirar suas próprias conclusões. Não tirar uma conclusão em cima da conclusão que o outro tirou. Até porque essas conclusões vão depender de qual o momento da sua vida que você está vivendo. Débora, eu quero falar um pouquinho sobre o processo de produção do livro, né? O livro, ele é fruto aí de um processo que você passou pela Leite Prego. E também quero conversar um pouco com você sobre essa experiência do lançamento do primeiro livro, mas vai ser no nosso segundo bloco, tá bom? Tá bom. Bom, o programa Um Dedo de Prosa vai fazer um breve intervalo, mas ainda tem muito assunto, não saia daí. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Um Dedo de Prosa. Hoje recebendo uma estreante na literatura, a escritora Débora Andrade. Débora, a gente já falou um pouquinho sobre o livro, né? O livro Mistérios Inacabados. E eu queria conversar agora sobre o processo de produção desse livro. Porque você nunca tinha feito um livro, nunca tinha publicado. Como que começou isso de vou publicar, quem você procurou, como é que foi esse caminho das pedras, né, até ter hoje o livro publicado? Depois que eu juntei os dois contos e decidi formar um livro, a gente ficou meio em dúvida assim, de como publicar. E aí eu fui procurando na internet se eu publicava por conta própria, se eu mandava para alguma editora e tal.
E meu pai, nessa mesma época que eu estava procurando, ele ouviu na rádio sobre a Lei Chico Prego, de incentivo à cultura na Serra, né? É uma lei da Prefeitura da Serra, não é isso, Lei Chico Prego. E ele falou comigo, filha, por que você não procura essa lei? Aí eu procurei na internet, tem lá um acesso muito fácil, é só você acessar o site da Prefeitura da Serra, e que tem lá os editais, o edital é só você ler. E aí eu resolvi fazer a inscrição, preenchi o projeto e, assim, foi meio difícil, porque primeiro eu preenchi o projeto no meu nome, mas eu era menor de idade e não podia. Você tinha 17 anos na época? Tinha 17 anos. E eu não podia preencher sendo menor de idade. Aí eu tive que mudar tudo, colocar o nome da minha irmã, e são, assim, 11 páginas de projeto. Não é pouca coisa que você tem que preencher. Você tem que correr atrás de orçamento, você tem que correr atrás do nome das pessoas que ajudaram com o livro, etc. Então, assim, é muita papelada para você correr atrás. Fora antes, né? Que não tem nada a ver com a lei, que você tem que procurar o registro do livro na UFES, registrar o livro. Eles mandam para a Biblioteca do Rio, eles mandam de volta o ISBN do livro e tal, com o registro, o númerozinho, para ninguém plagiar e etc. É legal dizer isso, Débora, porque às vezes as pessoas em casa não entendem como que consegue. Então, você tem que ter o cuidado de registrar, né, para ninguém copiar a sua ideia, a sua obra. E aí, depois, você procurou a Lei Chico Prego. Depois eu procurei a lei. O processo da lei. E as pessoas, às vezes, pensam, assim, que essas leis são difíceis de conseguir, não é muito acesso, mas é muito acessível. Isso é lenda, assim, sabe? É muito acessível. É só você ir no site mesmo procurar Lei Chico Prego, Lei Rubem Braga, não sei, a lei que você quiser procurar. Procura, acha e preenche o projeto e vai na fé, assim, sabe? Quanto tempo mais ou menos durou esse processo aí? Foi mais de 1 ano, porque deu bastante problema durante, assim, o preenchimento do projeto. Depois que foi aprovado, então foi mais de 1 ano. Vários escritores que a gente conversa aqui no programa que conseguem, né, muitos conseguem publicar por meio das leis de incentivo, não só municipais, mas também estadual, né, de edital da Secult, enfim. E eles falam que apesar do processo ser burocrático, é um processo de paciência que não pode desistir. Você pensou em desistir alguma vez ou você foi persistente? Eu pensei, eu deixei de lado, assim, eu falei, não vai dar não. Melhor, eu não vou mais publicar o livro. Pensei em desistir mesmo. Pensei, vou deixar parado, não vou mais publicar o livro. Falei, vou deixar o projeto de lado mesmo, porque não dá, não tenho verba para isso. Quem foi seu maior incentivador nesse momento? Foram minha família. Meu pai, minha mãe, minha irmã, todo mundo ali na minha família incentivando, falando, não, minha filha, não desiste, confia em Deus, principalmente em Deus, assim, eu orava muito no meu quarto, assim, nos momentos que eu tinha com Deus, eu orava e falava, Deus, me ajuda, me dê fé, mais confiança, porque eu preciso ter, assim, dependência no Senhor para poder acreditar no lançamento desse livro. Porque se depender de mim, eu não vou, para mim eu já desisti. E depois que você escreveu o livro, o processo aí de sair o resultado, você esperava esse resultado, de você conseguir mesmo os recursos, né, da lei para poder lançar? Eu não esperava não. Eu achei, não sei, eu fiz o negócio lá, a inscrição para o projeto, e eu falei, fazer só por fazer, sabe? Eu nunca imaginei que eu ia lançar um livro. Eu falei, nossa, eu nunca imaginei, sinceramente, que eu ia conseguir lançar um livro com 18 anos. Era a primeira vez que você estava tentando, né? Então também tinha isso. Tinha. Também fiquei meio assim, meio receosa com isso. Mas graças a Deus, assim, eu consegui. Débora, e depois que o resultado da lei saiu, assim, você participou de toda a produção, da questão gráfica, da questão de diagramação, você acompanhou isso tudo? Acompanhei. A capa fui eu que fiz, a escolha das fontes, tudo mais fui eu que fiz. Ficou tudo bem livre, assim, sabe, para eu escolher. Ficou bem, bem legal, assim, lá na gráfica DOS, que foi a gráfica que eu fiz. Todo mundo bem prestativo, me mandaram um PDF do livro, falaram, é assim que você quer, é assim que você gosta? Eu falei, não é assim, modifica e tal, ou é assim, gostei, obrigada. Então foi muito legal essa relação. E como é que foi a montagem dessa capa? Porque quem vê o livro pode se enganar achando que é um livro infantil. E pode ser infantil, né? As crianças podem ler, mas também
é um livro que abrange aí um público mais jovem, mais adulto. Como é que foi a escolha dessa capa? Eu estava com um projeto de capa, que aí eu montei, fiz essa capa assim no projeto, só que ela estava toda no esboço, assim, né? Só tinha linha. E aí eu deixei ela lá parada um tempão mesmo. Todo mundo gostou, mostrei e tal. Só que aí eu tava começando a achar a capa um pouco infantil demais, tava mais infantil do que essa. Aí eu resolvi pôr as imagens, né? Organizar e colar essas imagens aí e ficou desse jeito. Pois é, mas pode enganar, né? A pessoa pode achar que é infantil, mas não é necessariamente infantil. Pode ser infantil também, mas não é necessariamente. E você já recebeu algum retorno de um público infantil que tenha lido? Porque a gente falou no primeiro bloco, Débora, que é um livro que ele exige uma reflexão, de repente uma segunda leitura. E com as crianças, como é que está sendo isso? Então, lá quando eu estava fazendo o lançamento, no segundo dia, uma menininha, ela chegou para mim, ela devia ter uns 9 anos. Ela chegou e perguntou bem assim para mim, lá na mesa, né? Posso sentar aqui? Eu falei, pode. Ela sentou na cadeira e começou a ler outro livro. Aí eu fiquei meio sem graça, assim, poxa, ela tá lendo outro livro, eu escrevi um aqui e tal. Aí eu fiquei com vergonha, assim, de falar alguma coisa. Aí uma amiga minha chegou pra ela e falou, você sabia que ela é escritora? Aí ela regalou o olho, assim, não acredito que você é escritora. Começou a falar, que linda, nossa. Ela deixou o livro de lado, nem quis saber do outro livro. Nossa, que linda, não acredito. Eu sou escritora. Eu falei com ela, olha aqui meu livro. Aí ela pegou assim, folheou o livro e tal. Falei, ai, que lindo, que capa linda. Ela amou a capa. Falou, é livro de mistério, é livro de suspense? Eu falei assim, tem mistério, tem suspense, é muito legal. Aí ela começou a ler assim tal. Foi pra mãe dela. Aí a mãe dela comprou. Aí ela saiu. Depois ela voltou. Umas meia hora, assim, ela falou assim, olha só, eu tô lendo seu livro, eu tô adorando. Eu perguntei pra ela bem assim, você tá entendendo o livro? Ela falou assim, nossa, eu tô entendendo sim, tá lindo. Ela começou, aí apontou lá pra mim onde ela tava lendo, eu parei bem aqui, nossa, eu tô amando e tal. Então, assim, eu vejo que essa experiência, assim, que eu tive, eu consegui um resultado satisfatório pra mim. E, Débora, talvez as crianças que têm essa imaginação, né? A criatividade aflorada e talvez até mais que os adultos que estão envolvidos aí no pouco tempo, no estresse do dia a dia, talvez eles até tenham a mente mais aberta para compreender o livro. Você não acha? Eu acho, possam até entender com mais facilidade que um adulto, né? Que tem essa adulto, ele geralmente ele é bem crítico, né? Ele tem essa dificuldade de analisar esse tipo de coisa muito corriqueiro. Eles gostam mais de complicar as coisas. As crianças não, elas são mais simples, né? Então, uma boca e um nariz, elas já conseguem analisar o que é. E um adulto, não, ele é mais frio, assim, né? Não analisa essa coisa comum. Ele quer uma coisa espetacular. E a criança não, ela é muito mais simples. Assim, dela compreender as coisas é mais simples. E ela gosta de coisa mais simples, então fica bem mais fácil. Débora, você tinha imaginado que você ia ter esse retorno do público infantil? Não. Quando eu fiz o lançamento, veio muita criança, assim, acho que é mais por causa da capa, né? E aí eu fiquei bem surpresa, não imaginava. Sinceramente, eu nem enxergava, assim, que essa capa era bem infantil. Depois que você foi perceber. Depois que todo mundo falou, é bem infantil essa capa, que eu fui olhar, é mesmo, né? Mas eu não imaginava, assim, fiquei bem feliz. O nosso programa já está caminhando, né, para o final. E eu preciso perguntar, eu sei que o seu livro foi lançado recentemente, mas escritor é assim, lança um livro e está todo mundo perguntando quando vai ser o novo. Você está trabalhando em algum novo projeto ou ainda não? Se está trabalhando, o que você pode adiantar para a gente dessa novidade? Tô trabalhando num romance dessa vez, né? E tô quase terminando, na verdade eu já terminei, mas eu ainda tô lendo ele, fazendo os retoques finais, porque eu demoro muito nessa parte. E assim, tá indo, né? Tá caminhando. Quando você já tiver com o livro, eu já deixo as portas do programa Um Dedo de Prosa abertas para que você volte e conte a novidade pra gente. Com certeza. Débora, para o pessoal de casa que quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho e comprar o livro também, como é que faz? O meu livro está sendo vendido na Feira do Livro, lá no Shopping Praia da Costa.
ou quem quiser comprar também pode comprar comigo. No meu e-mail ou telefone. Meu e-mail é Débora, com H no final, andrade@outlook.com, ou no meu telefone, que é 99868-3631. Tá ótimo, não é por falta de contato, né? Eu quero agradecer muito sua presença aqui no programa Dedo de Prosa, agradecer o nosso bate-papo, que foi ótimo, super agradável, desejar sucesso na sua caminhada, que essa estreia seja aí a estreia de um longo caminho pela literatura e que você volte com novidade pra gente. Com certeza. Bom, o programa Um Dedo de Prosa termina por aqui, mas você pode nos enviar sugestões. Nosso e-mail é tvales.es@gmail.com. Eu agradeço a sua companhia e continue com a nossa programação aqui na TV Ales, o seu canal cidadão.